Olá galera, eu sou Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult, e os Páginas Devoradas dessa semana, uma obra de Plutarco, Vidas Paralelas, esse livro aqui, onde ele conta sobre a vida de Alexandre e César. Esse livro ele é bem curtinho, ele tem cerca de 184 páginas, é da editora LM Pocket, e eu dividi ele em duas partes, exatamente pelo próprio tema que o livro aborda. É uma biografia, né, dividida entre a história de Alexandre da Macedônia e o Júlio César, grande imperador de Roma. O texto sobre a parte do Alexandre eu já fiz no blog há um tempinho, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. E agora eu vou falar sobre a parte de César. A escrita de Plutarco, ela é cronológica, ele escreve de uma forma que faz com que você compreenda que o texto, compreenda, né, o assunto do texto, mas ele também faz vários saltos na história, então por isso eu fiz igual quando eu li a parte de Alexandre. Além de ler esse livro de Plutarco, eu também acompanho vários programas do canal do History Channel. Então, eu também assisti um documentário chamado Ícones do Mau Comportamento, onde eles avaliam a partir das visões de historiador, de cientistas, de pesquisadores e de um psiquiatra, para poder analisar o perfil de do personagem que eles estão analisando. Plutarco, eu percebi que ele é um pouco, não que ele é romântico, mas ele escreve de uma forma como se tivesse justificando os atos de Júlio César, né? Então ele começa a contar, eu fiz várias anotações aqui, até porque o livro é pequeno, mas ele tem muita informação, então eu fiz várias anotações aqui. Então ele começa a contar a história de Júlio César desde quando ele ele não começa a contar de quando ele nasceu, ele começa a contar a partir da parte que Júlio César já está entrando no exército, lá na casa dos seus 20 anos. Então ele nos conta como Júlio César utilizou o exército para poder encaminhar a sua vida política, né? E que o Júlio César, ele tinha uma eloquência política, né? Ele tinha essa dominação estratégica, ele era um estrategista para poder chegar ao poder. Só que Plutarco, ele tira um pouquinho apesar de ele utilizar muita palavra dizem, né, dizem isso, dizem aquilo, dizem que Pompeia dormiu com tal pessoa, dizem que César não desprezava os seus oponentes. Apesar de ele utilizar muito esse dizem, ele tem alguns mitos, algumas coisas que envolvem a história de Júlio César, que se você pesquisar em outros lugares você vai encontrar, que ele não aprofunda, né, nisso. Ele está mais preocupado em contar a história política, né, e alguns pontos da sua vida privada, que é o que importa para a história, né. Então, ele faz bem o seu papel de historiador e de biógrafo. Ele comenta sobre o rei Nicomedes, mas ele não cita aqueles dizem que César tinha um relacionamento promíscuo com o rei Nicomedes. Ele não cita isso no livro, ele não aprofunda nessas coisas, ele só conta a história de César. Tanto que lá mais pra frente no livro a gente vê que ele cita Cleópatra como uma mulher assim que conquistou César e só isso, e não o que tem por trás disso tudo, né? Então ele faz bem o papel de historiador e biógrafo. Porque Plutarco, ele pega as anotações de César, as informações públicas sobre a vida de César e as anotações particulares que César escreveu.
porque César, ele escrevia sobre as suas batalhas e sobre a sua vida. Ele era tão dominador que ele queria ter controle da sua própria imagem, né? E isso fala muito no documentário que eu assisti. Se vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, daí vocês podem acessar também para poder dar uma conferida no outro lado da história. E também, Plutarco cita uma coisa que ele diz que César, apesar do seu ego muito grande, e apesar de ser dominador e querer ser o dono do mundo, dono de tudo, ele não menosprezava os seus adversários. Então, isso nós podemos fazer uma correlação à política. César conseguiu encaminhar para ser imperador e tudo mais, exatamente por não menosprezar a capacidade de seus adversários. Ele era egocêntrico, ele era dominador, mas ele entendia que os seus adversários também poderiam construir estratégias tão boas quanto as suas. Então, isso é uma qualidade que Plutarco coloca sobre o Júlio César. E é interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Não achar que o seu oponente não possa ter a capacidade de te derrotar, né? Isso é muito reflexivo, muito interessante. O povo começou a testemunhar a favor de César quando ele fez um elogio fúnebre à sua esposa, né? Depois ele começa a contar que César casou 3 vezes, aí ele cita Pompeia, Cornélia, né? Então, aí ele cita a morte do Pontífice Metelo. Então, ele vai fazendo uma cobertura cronológica daquilo que vai acontecendo nas batalhas e na vida de César. Conta também como que César utilizava as artimanhas, o envolvimento com as mulheres para poder conseguir fortalecer ainda mais o seu domínio, mas ele descarta os dizeres em relação a César ter dormido com boa parte das mulheres em Roma, dos senadores. O que é importante e legal do que Plutarco escreve é que ele deixa um pouquinho de fora aqueles mitos e aquelas grandes mistificações que criam-se em cima de pessoas como Alexandre, como César, como Calígula, como várias outras pessoas que fizeram parte da história. Porque Plutarco escreveu sobre a vida de muitos ícones importantes. Então, Plutarco ele cita que César ele lia muito sobre a vida de Alexandre. Ele cita um episódio que César está lendo sobre a vida de Alexandre e tudo mais, e ele se emociona e fica ansioso e chora e tudo mais. E aí eu até copiei essa parte, porque César fala bem assim, Plutarco coloca entre aspas isso na sua obra. Vocês acham que não tenho motivos para chorar? Com a mesma idade que Alexandre reinava sobre tantos povos, ainda não realizei nenhum ato notável. Está na página 122. Então, César, ele se deslumbrava com o poder, ele queria dominar tudo. Então, daí, Plutarco começa a escrever sobre as guerras civis, sobre Pompeu, sobre a sua rivalidade com Pompeu, depois a briga, depois a morte, e as campanhas que César fazia para conquistar a Gália, né? Ele fala que César era estrategista militar, que César ele era articulador e que o único propósito era chegar ao poder máximo. Engraçado como depois vai se construindo um perfil do César como se fosse uma pessoa instável, porque quando ele chega lá e todos estão chamando ele de rei, depois num episódio bem mais pra frente do livro, ele fala, não sou rei, eu sou César. Então ele queria ficar para a história, ele queria ser lembrado, e isso é o que importa, era o que importava para César. Então, eu gostei muito da escrita de Plutarco, porque ele faz você entender a história, o contexto inteirinho de como se construiu a história de César, de como se desenvolveu toda a sua conjuntura política, militar, porque César era
ele foi do exército romano, então ele atribuiu as suas conquistas militares e através de guerra. Plutarco conta também sobre a chegada de César a Alexandria, que ele só chegou lá depois que Pompeu já havia morrido, né? Então, a guerra no Egito, por exemplo, ele cita que era desnecessária, né? Foi uma influência pela vida amorosa com Cleópatra, né? Então, o que acontece lá no Egito, ele tem um filho com Cleópatra que se chama Cesário, que depois tem outras controvérsias de que se seria dele ou não e tal, né? E aí César escreve a Márcio sobre a batalha perto da cidade de Zélia, né? Então é quando nasce aquela famosa frase que tanto em latim como se escreve de forma perfeita, que é: eu vim, eu vi e eu venci. E ele fala também sobre o cálculo no tempo, né, de como os romanos eles queriam adaptar, né, o calendário lunar com o calendário solar, e isso tinha muita dificuldade, né? César pegou esses problemas que existiam entre adaptar o calendário lunar ao calendário solar. César levou a filósofos e a matemáticos para resolver esse problema, e a partir daí ele criou o mês de julho com o seu nome. Então, o famoso mês de julho não é à toa que tá aí, e eu não sabia disso antes de ler esse livro. César, ele tinha o desejo de ser rei, né? Mas quando chamaram de rei, ele rejeitou ser chamado de rei. Então, isso aconteceu, Plutarco cita que isso aconteceu quando César desceu de Alba para Roma. O povo começou a chamar ele de rei, e ele disse que não, e ele não gostou. E aí ele disse que seu nome não era rei, que seu nome era César. Então, a história de César é cheia dessas convicções muito fortes, né? O povo romano amava César. Plutarco cita isso na sua obra. Mas Roma não queria um rei. Então, existe o dizem de Plutarco, onde ele cita que numa festa dos Lupercais, Antônio ofereceu para César uma coroa com louros, e poucas pessoas aplaudiram. Quando César recusou a coroa, as pessoas aplaudiram mais ainda. E aí Antônio repetiu o gesto, ofereceu de novo, quase ninguém aplaudiu. E depois César renegou a coroa e o povo ovacionou. Então, Roma amava César, mas não queria um rei, que eles eram uma república. República, a gente sabe que é quando a gente elege um representante do povo, que é praticamente o que a gente tem aqui no Brasil. Salve as reflexões e salve o que a gente acha se aqui é democrático ou não. República é isso. Todo mundo que não gostava de César recorria a Brutus. Então, a partir daí começou a se articular, né, ao assassinato de César. Então, quem não gostava de César secretamente, porque a pessoa não falava assim aos quatro cantos, era secretamente odiava César, e aí foi se aliando a Brutus. A parte que Plutarco conta sobre a morte de César, ela é envolvida de muitas adivinhações, sonhos. Plutarco conta até que a mulher dele sonhou que ia acontecer alguma coisa com ele, mas ele não deu ouvido. Eles falam que tem o nome dele aqui, Artemidoro, eu não sei se é assim que pronuncia, que era muito próximo de Bruto, né? E ele percebeu as armações e escreveu um bilhete para César. E aí Plutarco conta que tem alguns historiadores que defendem que ele conseguiu entregar, e que diz que César entrou no Senado com aquele papel na mão. E outras pessoas dizem que não conseguiu entregar, entendeu? E por causa da multidão que odiava César. Então aí aconteceu o assassinato de César, que no livro fala que César morreu com 56 anos e que ele foi golpeado por mais de 24 golpes de adagas lá. Então, Brutus e
e Cássio, que organizou esse assassinato e tal. Só que eles não contavam que as pessoas, que o povo romano ia reagir daquela forma. Então, o povo romano ovacionou César mesmo depois de morto. E aí, quando o testamento de César foi aberto, ele deixou um legado para cada romano. E aí, o povo vingou César, né? Brutus e Cássio fugiram, né? E Plutarco comenta que em outro livro ele descreve a vida de Brutus como que terminou. Bom, eu adorei o livro de Plutarco, né? Gostei muito. Eu não gosto muito de livros que vão fazer saltos muito grandes, mas eu acho que Plutarco conseguiu fazer um grande apanhado do que foi a vida de César, porque existem outros autores que escreveu sobre ele, e aí a gente tem que fazer uma comparação a partir de outra leitura. Mas para esse livro aqui, Vidas Paralelas de Alexandre e César, Plutarco escreve muito bem. Então é isso, galera. Os vídeos podem perceber que a partir dela a gente tem um conhecimento muito mais amplo, uma visão muito mais aberta em relação a ele, a história dele e sobre a escrita de Plutarco, sobre a vida de Alexandre também. Então eu indico muito para vocês essa obra, não deixem de ler ela, que isso faz com que a gente tenha percepções diferentes em relação à nossa própria atualidade, sobre a nossa própria vida hoje, envolvendo política, envolvendo a construção da cidadania, a construção da civilização, tudo isso. Páginas Devoradas fica por aqui. Muito obrigada. O vídeo ficou longo, mas é uma obra que vale muito a pena. E até semana que vem.